Enfim, indo para o exercício 4. Exercício da PUC, que a gente conhece. Faculdade burguês, safado. Mas enfim. Ó, não é possível eletrizar uma barra metálica segurando com a mão, por quê? Opa, exercicinho de condutores isolantes, certo? Vamos ver aí o que acontece. A barra metálica é isolante e o corpo humano é bom condutor. A barra metálica é condutora e o corpo humano é isolante. Tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores. A barra metálica é condutora e o corpo humano é semicondutor. Tanto a barra metálica como o corpo humano são isolantes. Bom, vamos lá. Eu botei aqui esse exemplo, que é lá do slide da nossa aula passada, para a gente ter uma noção do que são materiais condutores. Eu poderia colocar os isolantes aqui, mas isolantes ficaria muito grande, não ia nem caber aqui, só que a gente pode dar uma explicaçãozinha. Mas, basicamente, são materiais condutores aqueles onde os portadores de carga possuem grande mobilidade em seu interior, ou seja, no interior do material em questão, certo? Como, por exemplo, o fio de cobre, o Clodoaldo, nosso amigo. Nossa, olha, o ficou separado aqui, coitado. O Clodoaldo, onde a gente sabe que ele é condutor, porque na aula passada a gente viu que 70% do corpo do nosso amigo Clodoaldo e do nosso é composto por água. Essa água contém sais, e esses sais são os responsáveis pela condução de eletricidade no nosso corpo, certo? Uma pilha de Daniel, onde a solução, onde o cátodo e o ânodo estão imersos, é uma solução iônica, onde permite a condução de eletricidade, certo? E aqui são gases que estão sendo ionizados, certo? A gente tem um exemplo dos gases ionizados, ou seja, se eu passar uma corrente elétrica num determinado gás, ele brilha, ele acende com uma cor diferente para cada gás. No caso, são gases nobres. Enfim, portadores de carga, como a gente viu na aula passada, são partículas onde podem obter carga, certo? Como um elétron ou como um íon. Enfim, vamos para a nossa pergunta. A gente já sabe que é a alternativa C. Não vamos ficar fazendo joguinho, não. Tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores. Uma barra metálica é basicamente um fio de cobre, ou seja, tem elétrons livres no seu material como um todo. Esses elétrons livres são responsáveis pela boa condutividade dos materiais metálicos, como o cobre. O que vai diferenciar o cobre do ferro, por exemplo, é a quantidade de elétrons livres, que vai determinar se ele vai conduzir mais ou menos um do que o outro, entendeu? E como o corpo humano, que são bons condutores. Como eu acabei de explicar, os sais presentes em 70% do corpo aqui do Clodoaldo fazem que ele seja um bom condutor, certo? Então, alternativa C. Mas por que não é A? A barra metálica é isolante e o corpo humano é bom condutor? Beleza, o corpo humano é bom condutor, mas a barra metálica a gente sabe que não é isolante. A barra metálica é condutora e o corpo humano é isolante? Não é isso que acontece. Corpo humano é condutor e bom. A barra metálica é condutora e o corpo humano é semicondutor? Não, meus amigos. O material semicondutor tem tem características específicas de material semicondutor, onde não se adequa nem com o corpo humano, nem com o fio de cobre, nem com nenhum desses exemplos, certo? O corpo humano é um material condutor por causa dos sais, presente no sangue, que é basicamente a gente considera como água, certo? Tanto a barra metálica como o corpo humano são isolantes, a gente sabe que isso é mentira. Então aqui a C está correta, letra C. Vamos para os próximos exercícios, que são referentes aos processos de eletrização, certo? Como, por exemplo, de atrito. Esses exemplos aqui, essas imagens são da aula passada, certo? Para aumentar aí a fixação na resolução desses exercícios. Então, o processo de atrito, por exemplo, o processo de contato e o processo de indução. Vamos lá, que agora o bagulho vai ficar louco demais, demais, demais. Vamos lá. Exercício 5. Opa, exercício grande. Pelo amor de Deus, quanta conta que tem aqui. Vamos lá. Unirio. 3 esferas idênticas, levem isso em consideração, anotem tudo antes de fazer o exercício. Muito leves, estão penduradas por fios perfeitamente isolantes. Informação importante:
Porque se não fosse isolante, caso a gente trabalhasse com alguma carga nas esferas, se fosse condutor, poderia fluir pelo fio, certo? Deixando a minha esfera neutra. Então, uma informação importante a ser levada em consideração. Bom, prosseguindo, num ambiente seco. O que se diz um ambiente seco? É um ambiente onde não existe partículas de água na atmosfera que possivelmente trocariam carga com as minhas esferas que também possuem cargas elétricas. Então, a gente considera que no ambiente seco as nossas esferas vão estar eletricamente isoladas, conforme mostra a figura. Num determinado instante, a esfera A, que é 20 igual a mais 20 microcoulomb, tendo em vista que micro é igual a 10 elevado a menos 6. Perfeitamente, meus amigos. Informação importante. Notação científica estralando. Toca a esfera B, QB igual a menos 2 microcoulomb. Após alguns instantes, afasta-se e toca a esfera C, QC igual a menos 6 microcoulomb, retornando à posição inicial. Certo? Então, vamos... E aqui a gente tem as nossas alternativas. Então, após o contato descrito, as cargas da esfera A, B e C são respectivamente iguais a em microcoulomb, certo? Eu não vou ler isso aqui tudo, porque é uma questão de conta, então a gente tem que fazer a conta, depois com os resultados a gente vai saber qual que é a certa, certo? Esse exercício ele não pede a ideia da conservação de carga, só que eu coloquei aqui como um extra no exercício para a gente fixar bem algumas concepções, certo? Então vamos começar. Aqui é a equaçãozinha de conservação de carga, certo? Onde o que eu tenho no início é o que eu vou ter que ter no final, em relação à quantidade de carga no meu sistema, certo? E inicialmente, ó, a esfera A, antes de qualquer toque, de qualquer coisa, a gente sabe que vai ser eletrização por contato, que vai acontecer durante o processo nesse sistema, certo? Então, a esfera A, que é a 20, esfera B, menos 2, esfera C, menos 6. Vamos fazer a continha de quanto de carga tem nesse sistema total. O que a gente faz? A soma algébrica das cargas nesse sistema inicialmente. Início, tem um acento aqui, se eu não me engano. Enfim. Então, QA mais QB mais QC, 20 microcoulomb mais menos 2 microcoulomb mais menos 6. Opa, 20 menos 6, 14. Menos 2, 12. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Então, eu tenho menos 12 inicialmente, no final eu tenho que ter menos 12 por obrigação da natureza. Então, inicialmente, vamos lá. Durante o processo, o que acontece? Primeiro, A toca B. A entra em contato com B. Vale ressaltar que são 3 esferas idênticas. O que isso implica? O raio das esferas é o mesmo. Então, RA é igual a RB, que é igual... Ai, meu Deus do céu. Eu tenho dislexia, não é possível, velho. Não sei mexer com o ponteiro aqui. Que é igual a RC, certo? Que são todas iguais a R, já que são iguais, vamos pôr um aqui em comum. O R é igual. E a gente discutiu na aula de teoria que se os raios forem iguais, por um problema, um desenvolvimento equacional que a gente vai ter na aula de potencial elétrico, se os raios são iguais, a gente sabe que na indução por contato eu tenho a divisão, certo? A média aritmética para a divisão das cargas quando dois corpos entram em contato. Então, basicamente dois corpos entraram em contato, opa, então esse corpo mais esse corpo, a gente divide por 2, esse é o resultado da quantidade de carga que vai ter em cada corpo, certo? Para dois materiais isolantes, condutores idênticos, certo? Então, mediante a isso, a gente começa a fazer, nesse primeiro processo, as contas. QA mais QB, sendo que elas entraram em contato, dividido por 2, as cargas têm que ser iguais, certo? Vai ser basicamente
20 microcoulomb mais menos 2 microcoulomb dividido por 2, a gente sabe que isso é 18 microcoulomb dividido por 2, que é igual a 9 microcoulomb. Certinho? Certinho, certinho? Beleza. Uma continha bem simples, soma um, soma outro. Quando a gente tem a potência aqui da nossa notação igual na soma ou na subtração, no caso aqui, certo? A gente mantém e só faz a operação com quem está vindo multiplicando, certo? Por isso que é 18, a gente mantém o microcoulomb, certinho? Então, depois que a gente fez esse primeiro processo, QA ficou com 9 coulomb, QB ficou com 9 coulomb, certo? Porque tem que dividir igualmente entre os dois corpos. Agora vamos para o segundo, processo de eletrização por contato, porque ele afasta e QA vai e toca QC, certo? Após alguns instantes afastando, toca a esfera C, que tem menos 6 coulomb, microcoulomb, certo? Então, beleza. QA mais QC, certo? Dividido por 2. Só que QA agora possui 9 microcoulomb, não 20. Então, eu levo isso em consideração na minha equação, certo? QA 9 microcoulomb mais menos 6 microcoulomb dividido por 2, certo? Mais microcoulomb menos, porque mais e menos é menos, vai dar 3 microcoulomb dividido por 2 igual a 1,5 microcoulomb. Aí você vem e me pergunta, porra, Luquinha, você tá me tirando? Você falou que na aula, no exercício aqui, ó, não pode ser um número com vírgula aqui, meu, que dá tudo errado, da carga do elétron, porra, você é idiota. Aí eu venho e falo, calma, meu compadre, que é isso? Vamos se acalmar. É 1,5 microcoulomb, certo? E 1,5 vezes 10 a menos 6 coulomb, que é isso que esse número representa, é um múltiplo inteiro, certo? Da carga do elétron. É um múltiplo inteiro de E, certinho? Então vamos nos acalmar, porque ó, a gente vê que é um número muito maior do que a carga do elétron, certo? Porque a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, número bem pequenininho. Então a gente acalma os ânimos e continua fazendo aqui nosso exercício, certinho? Então quando a gente vai ver o nosso sistema final, sistema final não, o nosso sistema após esse último contato, a gente vê que QA, como vai dividir por 2 aqui, os dois têm que ter a mesma carga elétrica, QA vai ficar com 1,5 microcoulomb e QC vai ficar com 1,5 microcoulomb, certo? Então, QA, no final de tudo, QA tem 1,5 microcoulomb, QB não entrou mais em contato com ninguém, ficou com 9 microcoulomb, e QC 1,5 microcoulomb, certo? Que é igual à alternativa A. Certinho? Vamos que vamos. Esse aqui tá certo, é errado, é errado, é errado, é errado, é errado. E o que acontece? O nosso extra aqui. Opa, o que tem que acontecer quando eu faço uma operação, um tipo de eletrização, movimento as cargas dentro do meu sistema isolado eletricamente? As cargas se conservam. Opa, vamos tirar a prova disso. Vamos tirar a prova disso, então. Fazendo o quê? Fazendo a soma ou a soma algébrica de todas as cargas com seus valores, respectivos valores, no final do processo. Então vamos lá. 1,5 microcoulomb do corpo A mais 1,5 microcoulomb do corpo C. Meu Deus, isso aqui tem que ser um C. 3 microcoulomb, certo? Certinho? 1,5 mais 1,5, 3. Mais 9 do corpo B. Meu amigo do céu, olha o que eu tenho aqui. 12 microcoulomb igual ao inicial. Perfeito, meus fofos. Carga se conservou. Natureza está funcionando. Vamos lá.